alegria e paz no Cristo ressuscitado. Querido irmão, querida irmã, você escuta mais um programa Rumo ao Domingo. Este podcast que quer lhe ajudar a melhor viver a liturgia dominical, fazendo esta experiência das maravilhas que Deus nos concede por meio da liturgia do domingo. É tão importante se dar conta que toda a liturgia se torna uma riqueza na vivência de nossa fé. Ou melhor dizendo, a liturgia do domingo nos ajuda e nos enriquece na vivência da nossa fé e na vivência da nossa missão. Neste domingo, aqui no Brasil e em tantos outros países, celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor. Essa festa tão bonita e importante que nos mostra a coroação da missão de Jesus. Como também, ao mesmo tempo, nos chama a assumirmos a missão que Jesus confia a seus discípulos. Discípulos estes que são todos aqueles que tiveram a graça de receber o santo batismo. Portanto, eu e você que é batizado e que recebeu do próprio Jesus a missão de seguir a sua missão. Portanto, esta festa, esta solenidade, tem esse duplo sentido. De um lado, olhamos para Jesus, coroando, entregando ao Pai aquilo que Ele lhe confiou, colocando nas mãos do Pai o resultado da missão que Ele lhe deu, como também assumindo a nossa, ou seja, recebendo das mãos de Jesus aquilo que Ele tem para cada um de nós, que é seguir a sua missão, o convite sincero a anunciar o Evangelho e implantar no mundo de hoje o reino da justiça. Tendo cumprido a sua missão com fidelidade, até as últimas consequências, inclusive passando pela dolorosa morte de cruz e chegando à ressurreição, Jesus volta para o Pai, de quem recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Contudo, é muito bonito perceber que Jesus volta para o Pai sem nos deixar. É um voltar para os céus sem se distanciar da terra. Mas, pelo contrário, Ele assegura-nos a sua permanente presença, a fim de que sejamos com Ele capazes de cumprir aqui na terra a nossa missão. É muito bonito perceber que em seus discursos de despedida, Jesus insistia muito na importância de sua ida para o Pai, coroando assim a sua missão e mostrando por que Ele veio e para que Ele veio. De fato, Ele veio ao mundo para reconduzir o homem para Deus. Não é a nível ideal, como um filósofo, um mestre de sabedoria, mas realmente como um pastor que deseja reconduzir as ovelhas ao redil. Esse êxodo para a pátria celeste, que Jesus viveu em sua primeira pessoa, Ele o enfrentou totalmente para nós. Foi por nós que desceu do céu e por nós
a ele ascendeu. Depois de se ter feito em tudo semelhante aos homens, humilhado até a morte de cruz, e depois de ter tocado o abismo da máxima distância de Deus, precisamente por isso, o Pai se gloriou nele e o exaltou, restituindo-lhe a plenitude de sua glória. Mas agora, com a nossa humanidade, Deus no homem e o homem em Deus. Esta é já uma verdade não teórica, mas real. Deus está conosco e nos permite estar com Ele. Por isso, a esperança cristã, fundada em Cristo, não é uma ilusão, mas como diz a carta aos Hebreus, nela nós temos uma âncora de nossa vida. Uma âncora que se introduz no céu, onde Cristo nos precedeu. Por isso, a primeira leitura, de modo tão bonito, de modo tão forte, nos impulsiona a sermos testemunhas de Jesus, com a força, é claro, do Espírito Santo, pois nunca estaremos sozinhos. O salmo responsorial, com essas bonitas palavras, por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta, nos mostra também que o resultado da nossa missão nos leva à elevação aos céus, nos leva a ser com Cristo elevado à glória. Por isso vejam, que bonita a oração de coleta desta missa. A oração de coleta é algo que nos motiva, que nos impulsiona, quando diz: ó Deus Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho já é nossa vitória. Portanto, a liturgia de hoje, deste domingo, é uma liturgia de vitória. E aí continua: fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois membros do seu corpo somos chamados na esperança a participar da sua glória. De modo que o participar desta glória é uma garantia para todos aqueles que seguem a missão de Cristo, que trilham os seus passos. Mateus faz questão de afirmar que o ponto de partida na Galileia é o monte que Jesus lhes tinha indicado. Não é apenas uma indicação topográfica, mas faz referência ao monte do grande ensinamento de Jesus. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo. Assim, expressa-se Jesus no Sermão da Montanha. Mateus condensa todo o ensinamento de Jesus. Portanto, tudo o que os discípulos devem anunciar não pode ser diferente daquilo que aprenderam do Mestre. Eis a grande importância de estarmos sempre abertos ao Espírito Santo, de acolher o Espírito Santo e se deixar guiar por ele, como Jesus se deixou guiar pelo Espírito até a ressurreição. É significativo que no fim do Sermão da Montanha, Mateus afirme: aconteceu que ao terminar Jesus estas palavras, as multidões ficaram extasiadas com o seu ensinamento, porque as ensinava com autoridade e não como os seus escribas. Portanto, com esta mesma autoridade, Jesus envia agora, na liturgia deste domingo, os seus discípulos.
quando diz: toda a autoridade me foi dada. E depois, e fazei todas as nações se tornarem discípulos. Essas palavras, meu irmão, minha irmã, são dirigidas a nós, a mim e a você, a todos que participam desta liturgia dominical. Jesus nos chama hoje a voltarmos para a Galileia. E ir para a Galileia não significa apenas um deslocamento geográfico, mas a condição exigida para encontrar-se com o Senhor. Isto é, assumir a sua missão, refazer o seu caminho, estar disposto a seguir os seus passos até a cruz. Jesus, começando a sua missão na Galileia, realiza aquilo que fora prometida no Antigo Testamento. Galileia das nações. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Aos que jaziam na região sombria da morte, surgiu uma luz. Ao partir da Galileia, a periferia do mundo judaico, terra desprezada e considerada impura, Jesus anuncia a grande e verdadeira revolução que o Evangelho propõe: a salvação universal de Deus, dirigida aos povos, sem exclusividade, conforme a promessa feita a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, pensemos que ao assumir em nossa vida hoje a missão de Jesus, que coisa tão linda, que coisa tão profunda. Jesus vive nos batizados a mesma missão que continuou quando no mundo se encarnou. Jesus vive em mim hoje esta missão. Portanto, a missão do ressuscitado, elevado aos céus, confiada aos discípulos de todos os tempos, só se realiza quando não se perde a consciência de que ser discípulo dele é estar em permanente aprendizado, uma vez que o próprio Mestre prometeu: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Querido irmão, querida irmã, que essa solenidade da Ascensão, de fato, entre no nosso espírito, que possamos saborear a beleza desta liturgia e algo em nós ser impulsionado a irmos à missão, a anunciar Jesus, a levar Deus aos homens e os homens a Deus. Como propósito desta semana, você deve fazer o convite a alguém para vir à missa e rezar por esta pessoa, como também por si mesmo, pedindo que se abra ao Espírito Santo e se deixe por ele ser conduzido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.